Olá pessoal, eu sou a professora Renata, da página Prof pra Prof, e esse daqui é o nosso primeiro papo sobre educação, sobre coisas que importam na educação, e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas que eu penso, sobre o que realmente importa na educação, né? Tem a ver com a frase que eu postei lá hoje para vocês, e essa ideia, né? O que importa quando a gente pensa em educação? Hoje nós estamos num momento onde se fala muito sobre tecnologia e sobre aparato tecnológico, né? E sobre essas mudanças todas, e é cada hora, e vai dando um desespero na gente que é professor, né? Porque cada hora chega uma coisa nova, e é ensino híbrido, e é gamificação, e aí depois vem uma outra novidade, cada hora é uma ferramenta. E nós, professores que gostamos de aprender, porque se assim como eu, você é curioso, é professor, gosta de aprender, quer levar algo novo para o seu aluno, você fica sentindo que tá ficando para trás, que tá perdendo tempo, ou que às vezes parece que a nossa aula não vai enganjar os nossos alunos da mesma forma. E, claro, eu gosto muito desses aparatos tecnológicos, e esse período de pandemia me ajudou a compreender, né, e aprender um pouquinho mais sobre tecnologia. Eu sou uma pessoa que não tenho tanto domínio de tecnologia, mas dedicando e buscando eu tô conseguindo aprender um pouquinho mais sobre ela. E aí, o que eu percebi? Que às vezes esse nosso desespero pode nos fazer perder ou deixar de pensar em algumas coisas que importam. E essa série que a gente começa hoje vai falar sobre elas, tá? Deixando bem claro que eu gosto da tecnologia e que eu acredito que a tecnologia é uma ferramenta que potencializa as nossas aulas, tá? Então que os aparatos tecnológicos, eles ajudam em muito, e eles podem potencializar nossas aulas, podem potencializar o aprendizado do aluno, eles podem ajudar nesse processo de interação, né? Tem aluno que gosta muito e que sente uma facilidade maior no processo de aprendizado. Mas eu vou falar sobre algumas outras coisas que a gente precisa pensar antes de escolher o aparato tecnológico, por exemplo. E uma dessas coisas que eu vou falar com vocês hoje são sobre as interações. Quais são as interações que nós levamos para a nossa sala de aula antes de pensar no aparato tecnológico? Eu já trabalhei em algumas realidades escolares, né? Já passei por escolas particulares, escolas públicas, já passei por escolas com muita escassez de material, escola onde a gente fazia um pouquinho de tudo, onde eu já fui até porteira, onde a gente tinha que abrir a escola para poder dar aula, e escola com multiplicidade de conteúdos e de materiais e de muita tecnologia, e que é bom, e a gente percebe como isso ajuda muito a nossa sala de aula. Eu já passei por situações em que eu tinha que levar o meu próprio computador se eu quisesse ter alguma coisa tecnológica na minha aula, né? Mas, e aí? Será que o meu aluno ou o aluno dessa escola que não tem o recurso, ele vai deixar de aprender? Não. Nós vemos muitas experiências e várias histórias inspiradoras de professores que ensinam em lugares, né, sem recurso, de professoras de campo que resolvem compartilhar com as pessoas da sua comunidade o conhecimento, e o conhecimento de fato acontece, porque há interação. Nós precisamos, uma das coisas que eu vou trazer hoje, a primeira da série, que importa, são as interações. A educação, ela é feita por pessoas, e ela é habitada por pessoas. Então, professor e aluno, eles interagem, e o conteúdo é quem nos liga e quem nos faz interagir. Então, quem relaciona professor e aluno é o conteúdo. Então, as interações que nós vamos fazer por meio desse conteúdo é que vão importar. E aí, depois que eu escolho, que eu sei qual é o conteúdo daquela minha aula, daquela minha interação, é que aí sim
eu vou escolher ou não o aparato tecnológico. Muitas das vezes não vai ser sempre a ferramenta tecnológica ou tecnologia digital. Muitas vezes vai ser um jogo, uma dobradura, um quebra-cabeça, né? Então, assim, não é só a tecnologia é também, mas ela não pode ser só. Nós precisamos, nesse momento, muitos professores e muitos alunos estão sentindo falta, né, desse olho no olho, desse toque, desse abraço, mas ainda por meio da tela nós podemos ter essa interação. Ainda a tela pode transmitir esse carinho, essa sua interação com o conteúdo também. Com que forma você vai interagir esse conteúdo para o seu aluno? O quanto você conhece do que você vai passar? Porque a gente pode ter a melhor ferramenta tecnológica. Se a gente não tem conhecimento do conteúdo que nós vamos passar, nós não vamos conseguir passar e interagir com o aparato, com a ferramenta e com a tecnologia. Então, assim, antes da ferramenta, nós precisamos das interações, da interação com o conhecimento e da interação com o outro, né, com o aluno, para que a gente leve essa paixão, para que a gente leve essa vontade de aprender, essa vontade de se relacionar com o que de fato é o conhecimento. Então, primeiro nós planejamos a nossa aula, primeiro nós pensamos no que vai ser a nossa aula, para aí depois, o segundo passo, quando a gente vai reunir o material didático, né? Tecnologia é material didático, né? A frase que eu disse, a nossa aula não é sobre tecnologia. Eu sou uma professora de matemática, talvez você que esteja me assistindo também, ou de algum outro conteúdo, mas nós somos professores de alguns conteúdos. E é isso que nós vamos partilhar por meio dessas interações. E aí, depois de planejado o assunto da minha aula, aí eu vou pensar que recursos eu posso usar. E, claro, aí entra o conhecimento e a função da tecnologia. Quando eu conheço várias ferramentas, quando eu conheço diversas ferramentas, eu sei que uma ou outra pode me auxiliar. Eu sei, nossa, essa ferramenta pode ser muito boa para mim, essa ferramenta pode me ajudar nesse processo e tal, essa ferramenta é melhor para essa aula, e aí você pode ter uma ideia, você pode criar um jogo, você pode pensar na história, trazer a história para essa aula, mas isso tudo vai depender da sua interação com o conhecimento. Há pouco tempo eu li um artigo que me deixou muito chateada. Esse artigo falava sobre ensino de matemática e o autor, que pelo relato não era um professor, ele listava muitos sites, né, muitos aplicativos de matemática. E no final ele concluía que o professor, ele não usa porque não quer todos esses recursos. E na visão desse autor, o ensino da matemática, né, não tinha sucesso por falta disso. Lembrando que existem muitas escolas que a gente pode ter todo esse recurso e todo esse conhecimento e não conseguir usar por falta de um acesso à internet, por falta do aparato mesmo da ferramenta para acessar esses aplicativos. Mas não é esse o caso, porque como eu já disse, eu gosto e acredito muito na potencialidade da tecnologia, né, para dinamizar e para potencializar e para facilitar o aprendizado do nosso aluno. Mas o que me deixou chateada com esse artigo é porque, na conclusão do autor, era quase que se o professor fosse um preguiçoso, o professor não quer saber, não quer aprender e continua na lousa, né, com a sua caneta e dando a mesma aula da educação bancária. E aí eu fiz um exercício. Eu estava numa semana que eu estava fazendo aulas, foi nesse período remoto, então eu estava gravando aulas sobre inequação do segundo grau. Eu entrei em vários daqueles sites que ele citava e pesquisei alguma aula sobre inequação do segundo grau. A maioria não tinha nada sobre inequação do segundo grau. Os que tinham apresentavam uma aula muito mais tradicional do que a que eu estava propondo para os meus alunos.
que eu estava propondo uma aula que tinha um desafio, a minha aula começava com uma situação problema, contextualizando o conteúdo, o aluno sabia pelo menos alguma situação onde as inequações entram na nossa vida cotidiana. E o meu questionamento, né, sobre aquele artigo foi exatamente esse. É que assim, foi até para uma aula de doutorado, né? Então a crítica que eu levei foi exatamente essa. Nem todo o conteúdo matemático tá aí, tá disponível, tá fácil, e eu vou conseguir usar um aparato, uma ferramenta tecnológica. Mas se a gente tem uma interação com esse conhecimento, nós conseguimos contextualizar, problematizar e levar para o aluno. E se para algum você não conseguir um aparato tecnológico, leve a sua interação, leve a sua alegria, leve o seu conhecimento, porque isso vai ajudar o seu aluno a interagir com esse conhecimento. Nós vamos falar sobre outras coisas que importam, tá? Não deixa a tecnologia de lado, mas pense em muita coisa que importa e que precisa entrar com a gente na sala de aula, junto e antes da tecnologia no nosso planejamento. Um abração, um beijo. Esse é o primeiro vídeo aí dessa nossa série, Coisas que Importam, e a palavra de hoje é interações e conhecimento. Essa é uma das coisas que importam nesse processo formativo.